Graça e paz a todos, amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Que bom que a gente está aqui, amém? Uma noite abençoada. Nós já somos abençoados porque nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus ao qual nós chamamos de Pai, de Senhor, de provedor, o Deus da justiça, o Deus da paz, o Deus da bondade. Portanto, nós já somos abençoados por tudo que esse Deus é para nós. Não pelo que nós temos, ter é consequência do ser, mas porque Ele é. Assim nós bendizemos o seu nome, porque o restante, todas as demais coisas são acrescentadas mediante a sua graça. Amém? E hoje nós estamos aqui nesse mês falando sobre avivamento de fé, falando para um povo de Deus, o povo que vive pela fé, o povo que se relaciona com esse sentido na vida, que é ter fé. Então nós nós tivemos a outra quinta, essa é a segunda quinta, não perca, convide mais pessoas para estar aqui, teremos outras pessoas, outros pastores, outros irmãos para trazer a palavra, traga um convidado, eu sei que quinta às vezes à noite é complicado, né? Mas nós somos aqueles de fé, tem sempre alguém que está sendo alvo das nossas orações. Então eu gostaria de meditar com vocês essa noite em Abacuque 3:2. E quando eu comecei a fazer a leitura e a meditação, Deus falava claramente comigo que eu precisava trazer o contexto dessa palavra. Não apenas liberar algo sobre avivamento, mas para que a gente possa entender o que é o avivamento, o que Deus espera de nós. Nós ouvimos falar muito sobre avivamento de várias formas, né? Mas tem algo que Deus espera de nós. E eu queria ler junto com vocês. Tem ouvido, ó Senhor, isso aí é o profeta Abacuque falando. Tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações ou a tua palavra. E me tem sido alarmado, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É só até aí. Pode se assentar. Primeiro a gente precisa entender o que não é o avivamento, né? Nós ouvimos falar eu mesmo já ouvi falar que avivamento é um movimento. Que o avivamento é apenas uma reunião onde as pessoas louvam muito, pulam muito. Mas isso não é avivamento. Avivamento não é uma motivação. O avivamento vai passar pelo crivo da nossa alma junto a Deus. O avivamento fala diretamente do homem e da mulher de Deus, que em algum momento da sua caminhada, ele fala do decorrer dos anos, ou seja, é na caminhada, que o homem e a mulher de Deus, que o povo de Deus precisa sair de um estado espiritual para outro. Ele precisa sair de um estado de fraqueza, de um estado de mornidão, de um estado de apatia, de um estado quase de morte para um estado de vida. Avivar é sair de uma condição de queda, de morte para a vida. Isso é o avivamento. E nós falamos e referenciamos a Jesus Cristo porque a nossa vida está pautada na pessoa do Senhor Jesus. Nós não somos apenas cristãos por fazer parte da Igreja do Nazareno em Olinda. Nós somos cristãos porque a nossa vida está pautada no centro da vontade de Deus. E nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo. Toda a nossa história vai passar do homem agora, do homem, da nova criatura, vai passar pela cruz. Vai passar pelo reconhecimento do sacrifício de Cristo. E a nossa fé não foge disso. Então, quando o profeta pede esse avivamento, havia um cenário em Judá. E eu quero falar para vocês um pouquinho desse cenário. Esse cenário, a sociedade de Judá,
ela era definida naquele estado, naquele tempo, aos olhos do profeta Abacuque, como uma sociedade de violência, de iniquidade, de opressão e de destruição. As leis, eu tirei o estudo da Bíblia Sagrada. Eu não me deixei ir pela minha consciência política, porque a minha consciência política é algo que é restrito à minha particularidade. Eu tenho que ir conforme a palavra de Deus. Mas diz assim que havia opressão, que as leis não eram respeitadas, havia paralisias das leis, por causa da muita corrupção dos líderes. Talvez nos lembre algo. Talvez nos lembre um tempo, talvez nos lembre o hoje. Mas, quando o profeta recebe essa visão, porque ele escreveu, aqui faz a referência ao profeta Abacuque, são 3 capítulos, e quando ele começa a escrever, ele começa a se incomodar com o silêncio de Deus. Vai dizer os versículos primeiros que ele se incomoda com isso e ele começa a falar. Normalmente, aqui o estudo diz que os profetas recebem normalmente de Deus a palavra para liberar para o povo, mas aqui é ele falando com o povo do que ele sentia mediante a tudo que ele estava vendo, e ele entendia que Deus estava silencioso. A primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja, com os salvos essa noite, que é: o silêncio de Deus não é omissão. Às vezes a gente acha que Deus é omisso à nossa vida, é omisso à iniquidade, é omisso a tantas coisas ruins que a gente tem visto. Mas o silêncio de Deus não é omissão. O silêncio de Deus quer dizer que Ele tem um plano. Ele tem a resposta final. Ele é o detentor da última palavra. Pode o mundo todo entrar num acordo só, porque hoje nós vivemos numa era a qual a internet está movimentando pensamentos, podemos dizer assim, totalmente voltados para onde ela quer. Mas nós entendemos, porque a nossa alma, o nosso ser, nele habita o Espírito do Senhor, nós podemos declarar que ainda que o mundo diga que tudo está chegando, sabe, que tudo está sendo deteriorado, que tudo está muito ruim, que vai, realmente, nós sabemos que as profecias vão acontecer, mas nós cremos que o nosso Deus dará a última palavra em todas as coisas. Até para a gente não ficar confundido. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos. Quando o profeta Abacuque fala e pede a Deus pelo seu povo, ele pede que Deus, mediante a tudo que Deus entregou de visão, porque Deus diz que vai tocar no povo de Judá por meio dos caldeus. Os caldeus eram os babilônios. E a Bíblia fala, aqui em Abacuque mesmo, quando você chegar em casa e você tiver um tempinho para ler, diz que eles eram um exército tirano. E a Bíblia faz menção dos detalhes daquele exército. Então, o profeta estava muito temeroso. E ele começa a se incomodar com o silêncio de Deus, ele começa a achar que Deus não estava respondendo e que Deus ia usar um povo tão ruim para ensinar o povo dele. E quando ele entende, quando eu entendo que quando tem coisas que a Bíblia não vai falar, mas a gente entende, né? Não é assim? Não é assim? A gente começa a ler e a gente começa a entender o que o Espírito Santo está falando. Então eu entendo que quando o profeta pede a Deus esse avivamento para o povo, ele está dizendo que ainda que tudo isso que Deus entregou como visão para ele aconteça, ele pede a Deus um avivamento, uma forma de Deus preparar o povo para tudo que viria a acontecer. Preparar em fé, preparar dando sustento, dando visão, levantando homens e mulheres de Deus tementes e confiantes a Deus. Essa é a oração de Abacuque. Ele pede para Deus que avive aquele povo, que traga vida novamente, vida espiritual, vida relacional com Deus. Isso acontece por meio de oração. E aí Deus me fazia lembrar, né? A oração, ela é tão maravilhosa e tão poderosa, é algo de tanta intimidade que Jesus manda a gente ir para o quarto. Não tem lugar de maior intimidade da tua casa. Me diga um, que não seja o teu quarto.
Você deixa qualquer pessoa entrar no teu quarto? Não deixa. Você deixa qualquer pessoa sentar na tua cama? Não deixa. E ele diz, entra no teu quarto. Então a oração é a forma da gente chegar ao coração de Deus, é a hora da gente falar com Deus, é a hora da gente colocar para Deus tudo que a gente está sentindo, que a gente está pensando, as nossas fraquezas, os nossos medos, sabe, as dúvidas que a gente tem. Então esse profeta, quando ele faz essa oração, ele está dizendo para Deus, embora Deus tenha mostrado a ele o que viria através de visão, ele fala, Senhor, mesmo assim, ele vai falar assim, eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, a tua palavra, e estou com medo, estou alarmado. Mas aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso deles, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Tem justiça de Deus? Tem. Mas tem graça, tem misericórdia, tem perdão. Então, enquanto tantas coisas estão acontecendo nesse mundo, tem justiça de Deus, amém? Tem. Tem graça também, tem perdão, tem livramento. Tem um Deus maravilhoso, soberano, trabalhando de uma forma tremenda nesse mundo, nesse tempo em que a gente tem visto tantas assolações. Aleluias. E chama a minha atenção também, eu queria deixar para os irmãos, esse versículo que está no capítulo 2 de Abacuque, que fala assim, o Senhor falando, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E aí eu fui mergulhar um pouquinho nessa palavra do soberbo. O soberbo aqui, o contexto está se apontando para aquele povo invasor, para o exército dos caldeus. Mas o estudo diz que não é só os caldeus, é um comportamento, é uma classificação de dois tipos de pessoas. Aqueles que confiam, aqueles que são justos e os soberbos, que são totalmente, que decidem andar separado de Deus. E aí eu fiz alguns contrastes aqui. O soberbo confia em si mesmo. Ele despreza o conselho e a correção. Ele coloca os seus interesses acima dos interesses e da vontade de Deus. Os soberbos agem com arrogância diante das pessoas. A soberba, ela não é só um defeito ou uma questão de caráter, mas ela também é um pecado espiritual. Provérbios 16:5. Se o irmão puder colocar para mim. Acho que é o irmão que está. É a irmã. Glória a Deus. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. 16:18, por favor. A soberba, ela vai o quê? Preceder a ruína. Ou seja, antes da ruína, se vê uma questão, um comportamento de soberba. E a altivez de espírito, a queda. Então, nesse todo o contexto aqui, desse livro do profeta, nos chama muito a atenção o posicionamento que o justo tem que ter. Porque ele vai falar assim, ó, independente de tudo que está acontecendo, se mantenha justo. Não tenta ir por tuas pernas sozinho. Procura fazer a vontade de Deus. Procura estar no centro da vontade de Deus. Porque o avivamento, ele vai apontar também, para esse avivamento que a igreja tem pedido. Eu não falo a igreja do Nazareno, eu digo as igrejas, porque é um tema que é muito falado dentro da igreja. Não tem avivamento sem arrependimento. Não tem avivamento sem quebrantamento. Não tem avivamento sem confissão de pecado. E não tem avivamento sem transformação de vida. O avivamento que a gente busca não vai vir. É só um engano para a gente. A gente pode até pensar que vai ser assim, mas não é assim. Não serão nos eventos. Pode acontecer no evento? Pode, porque Deus é poderoso. Mas esse não é o caminho, porque o caminho que Deus quer é encontrar um coração de um homem totalmente rendido, totalmente despojado para Deus.
É encontrar um coração de homem que realmente fale, eu dependo de Deus e de uma mulher de Deus. Não um coração de um soberbo, um coração duro, um coração que machuca as pessoas, mas um coração rendido, um coração que confessa que depende de Deus. Então, nós podemos entender que o avivamento vai passar por essas etapas que eu falei, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de abandono de pecado. Então, aquele povo que Abacuque pedia a Deus, esse avivamento, era para que esse povo, que certamente encontrou com os caldeus e foi levado para um cativeiro, mas que ele se arrependesse e se voltasse para Deus. A questão não é o que vai acontecer com os nossos problemas, mas é como nós estamos por dentro. É o que está por dentro, não é o que está por fora. Não é o que está aqui por fora, isso tudo perece. Agora, como a gente está perante Deus? Como que está a nossa vida espiritual perante o Senhor? Como a gente está realmente, como a gente tem visto essa nossa relação de igreja, de responsabilidade espiritual que a igreja tem nessa era, nesse ano de 2026. Qual é a nossa responsabilidade espiritual? Nós não podemos ficar sentados esperando um avivamento. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, porque esse avivamento já está dentro de nós. O Espírito Santo, o Espírito da promessa já foi liberado lá em Atos para a igreja. O avivamento já está sobre a igreja, ele é real. Agora, o nosso comportamento que tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E aí eu fiz aqui algumas anotações. Avivar, o sentido no hebraico quer dizer vivificar, restaurar o vigor, sarar, reviver. No latim, tornar a viver, transformar algo que está fraco ou quase morto em algo com vida. É uma ação espiritual e ela vai além de uma ação que é apenas de um impacto de um ambiente ou de um momento. A vida com Deus não é um momento, não é verdade? Amém? E nós sabemos disso porque nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos e estamos aqui lutando com a ajuda de Deus, suportando os dias difíceis, as palavras difíceis, os momentos ruins, os laudos, os diagnósticos, as portas fechadas, mas tudo isso só tem sido possível para nós como igreja, porque nós temos a unção do Espírito Santo. Então, quando você pensar que você não está bem, que você está fraco, se lembre, traga esperança para a sua mente, se lembre do Deus que faz maravilhas. E quando Ele pede esse avivamento, Ele fala, Senhor, lembra das suas obras no meio do teu povo. Ele pede a Deus que Deus restaure todo essa história de Deus com Judá. Essa noite é uma boa noite para a gente falar, Senhor, restaura a minha história contigo, restaura a minha vida ministerial, restaura o meu casamento, restaura o meu coração, me dá ânimo, restaura a minha saúde, Senhor. Eu estou me sentindo, fala para Deus como você está se sentindo. Se você está se sentindo fraco, se você está muito cansado, se você anda prostrado, se você está sem ânimo, fala para Deus. O Deus de toda graça, de toda glória está nesse lugar. E o Espírito está operando nos corações. E eu quero dizer para vocês que a fé nos fortalece. A nossa fé é fortalecida quando nós lembramos do que Deus fez. Não é assim? Hoje eu relatava uma situação para uma pessoa, hoje não, ontem. E aí eu comecei a lembrar, anteontem, pronto. Eu comecei a lembrar, eu fui falar da minha vida para ela e comecei a me sentir mais fortalecida ainda. Porque às vezes a gente vai tentar confortar um irmão, ou dar uma palavra, mas às vezes a gente, né, chega para dar uma palavra, mas a gente também está precisando de uma palavra. E quando eu comecei a contar o que Deus fez na vida da Bia Gabriela para ela, eu comecei a sentir o mover de Deus na minha vida. Eu comecei a ficar mais fortalecida. Eu achei que eu não tinha nada para dar ali para ela, mas
eu vi que Deus estava me enchendo de uma forma, porque eu comecei a me lembrar dos feitos do Senhor. Se lembre do que Deus já fez na sua vida, do que Deus fez dentro da sua casa, do que Deus fez na sua família, do livramento que Deus te deu ontem de uma queda. Comece a se lembrar das maravilhas e dos feitos do Senhor. A sua fé vai começar a ficar avivada, vai ficar viva, vai começar a incendiar aonde você está, vai incendiar o seu coração. Confie em Deus, que Deus traz vida, amém? Volte seu coração para Deus. Coloque Deus no centro da sua vida. Porque às vezes a gente quer saber como é que é essa história de avivamento, pastora. Eu vou dizer para você, confie em Deus. Volta teu coração para Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Talvez você hoje tenha que destronar muitos ídolos no teu coração, na tua vida, na tua mente. Talvez são pensamentos intrusivos, abusivos, que estão dominando a tua vida, que estão levando a tua fé, que estão fazendo você desistir da caminhada, que estão fazendo você ficar prostrado. Às vezes um sentimento até de inveja de alguém, um sentimento ruim. Destrona isso da tua vida, do teu pensamento, do teu coração, e deixa Deus ser o centro. Deixa Ele governar. Deus está pedindo hoje o governo dele na nossa vida, na nossa casa. Deus está pedindo isso à igreja. Glória a Deus. Tenha foco em Deus, na manifestação de Deus, no teu encontro com Deus. O avivamento nasce de um coração que clama, não tem outra forma. A gente tem que pedir mesmo. Peça a Deus. Peça, bata na porta. Jesus é tão maravilhoso que Ele nos ensina tantas coisas, né? E eu queria finalizar com uma citação em João 7. Acho que é 38. Sei que nem eu entendi minha letra aqui, Jeová. Vou ter que procurar. É isso mesmo. Quando Jesus falou muito sobre fé, de várias formas. Operando os milagres, aconselhando as pessoas. Jesus verdadeiramente é o nosso mestre. E quando ele fala desse tipo de ação da sua presença da nossa vida, eu entendo que esse movimento de vida, ele acontece em todo o tempo para aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma água viva, ela não para de jorrar. Aonde ela passa, ela vai trazer vida. Esse avivamento que a gente pede, nós já temos ele. Nós só precisamos ir para o eixo que Jeová quer, que Deus quer, não é isso? E a gente sabe, porque o Espírito Santo, ele tem esse poder, ele tem esse direcionamento dentro da Trindade, que é mostrar o homem aonde o caminho que o homem tem que ir. É convencer o homem do pecado, mostrar o homem que ele está errado. Mostrar a justiça de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo dentro de nós. Então, quando a gente crê que Jesus, sabe, a gente crê na fé em Cristo Jesus, cristocêntrica, a gente não abre mão disso, dentro de nós jorra águas vivas. Águas que curam, águas que tratam, águas que vão sarando a nossa alma, não tem como. Se a gente tem vivido dias, talvez com feridas na alma, a gente precisa falar um pouco mais com Deus. A gente precisa talvez ouvi-lo um pouco mais. A gente precisa talvez ter um pouco mais de encontro com esse Deus poderoso, porque não tem como a gente não ser sarado. Não tem como a gente não ser tocado, porque essa água viva já está dentro de nós, fluindo pouco, pastora Silvia, não, fluindo como rios, com abundância. Não é sequidão, não é escassez de um deserto, mas agora é a abundância de rios que transformam, de rios que limpam, de rios que trazem cura para a alma do homem e aliança o homem eternamente com Deus. Isso é o avivamento que Jesus tem para dentro de nós, para cada um de nós. E isso não fica só em nós não, tá? Quando uma pessoa está avivada,
ela tem poder de contagiar muitas pessoas, contagiar cidades, contagiar nações, contagiar o mundo. Sabe por quê? O poder que habita em nós, ele é tão maravilhoso, ele é tão soberano que ele já expressa a soberania de Deus pela nossa vida, porque nós somos aqueles que damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Foi para isso que nós nascemos, ao nosso Deus. A tua vida evidencia a grandeza do Deus Criador, do Deus Pai, do Deus Espírito que está em nós, do Deus Filho. Para isso que nós fomos gerados, para a glória de Deus, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, amém.